Ei, pessoal, bom dia. Bom dia, meus amores. Antônio, Gabi, Bruna, Giovanni. Vamos lá, Ana Júlia está entrando. Bom dia. Amanda, Davi. Bom dia. Bom dia. Ô, Gabriel, eu vou começar a te chamar de Nelson, tá? Bom dia. Bom dia. Meus amores, se quiserem ir adiantando, podem pegar o livro na página 33, só para eu relembrar o último conteúdo explicado do livro, certo? E aí nós vamos trabalhar com a página 34 e 35, se Deus quiser, se der tempo. Vamos lá? Ei, não se esqueçam de colocar o nome de vocês e a palavrinha presente, certo? Vamos lá. Esperar mais 2 minutinhos, que é o horário da nossa aula, né? Para todo mundo entrar. Só temos 11 alunos. Pessoal, tem gente que não colocou o nome ainda não. Por favor, coloque, hein? E que a gente estava no recreio, né, tia? E, tipo, quando a gente está no recreio, a gente nunca volta no 9h48 horário para a sala. certo, né? Tá vendo? Mas agora, em tempo de aulas online, normalmente o nosso recreio é na frente do computador, esperando o professor aparecer, não é assim? Tipo assim, eu vejo aula no celular, né? Aí eu tomo meu café vendo um vídeo no computador e já deixo aqui preparado para a aula começar. É, porque Rafaela é assim, a minha, né? Ela desce, pega o lanche, sobe e fica esperando a professora entrar. Enquanto isso, ela vai comendo. Bom dia, Maria Clara. Quanto tempo não te vejo? Bom dia. Você tem mania de não ligarem as câmeras. Bom dia, Théo. É isso, né, mãe? Ah, tá. Mas eu peguei Covid também, teve uma semana que eu quase não apareci nas videoaulas. Jura, Maria? Também teve? Peguei. Ai, mas você ficou bem? Os sintomas foram leves? Os meus sintomas, eu quase fui assintomática, só que eu tive 3 dias sem sintomas. Mas só foi 3 dias, de resto não tive mais nenhum. Eu, minha mãe e meu pai pegamos. É, e as duas não? As suas irmãs? Não, nenhuma das duas. Graças a Deus. Que bom que você está bem. Meus amores, deu o nosso horário, vamos entrar agora, certo? Vou dividir com vocês, ou compartilhar a tela do livro com vocês, só para a gente lembrar aquilo que eu falei na última aula. E aí, na última aula, eu disse a vocês o seguinte, conversamos... Tá travando, gente? Não? Então, joia. Vamos lá. Na última aula, eu falei para vocês sobre o advérbio. Lembram? Tentem se lembrar de que eu falei para vocês o seguinte, vocês se lembram do advérbio, aquela palavrinha que estabelece uma relação de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade, de dúvida, ou seja, inúmeras outras possibilidades? Aqueles advérbios, quando nós analisamos a oração é uma frase que tem verbo, ele recebe outro nome, ele recebe o nome de adjunto adverbial. Lembram que eu disse isso? Beleza. Então, agora,
Só vou, assim, retomar, porque essa página já foi explicada, combinado? Então, eu falei para vocês que aqui a palavra hoje e a palavra justamente são advérbios ou locuções adverbiais. Qual é a diferença dos advérbios e locuções adverbiais? Advérbio é uma palavrinha, locução é uma expressão, 2 ou mais palavrinhas, certo? Por exemplo, se eu falo hoje, hoje é advérbio. Se eu falo hoje em dia, é locução adverbial. Combinado? Aí, eu falei que a função do advérbio é modificar o sentido de um verbo, ok? Aqui, eu expliquei que o advérbio e a locução adverbial, quando analisada dentro de uma oração, recebe o nome de adjunto adverbial. Quem não grifou ou quem não fez, tudo isso aqui é importante, ok? Aí, a seguir, eu coloquei para vocês as funções, as circunstâncias que os advérbios podem expressar. Então, o advérbio ele expressa a circunstância de tempo, de lugar, modo, afirmação, negação, certeza, dúvida e intensidade. E à frente das circunstâncias, vem os advérbios mais frequentes, aqueles que nós utilizamos com mais frequência com tais circunstâncias. Tudo bem? Aí, eu ainda anotei aqui que eu falei para vocês o seguinte, para vocês se preocuparem com o bem contrário de mal. Eu vou até escrever aqui que eu falei para vocês o seguinte, gente, que o bem contrário, o bem contrário, o sinal, na verdade, é esse aqui, ó, contrário de mal, o bem e o mal, eles são advérbios. Eles são advérbios. E disse a vocês que o bom e o mal com o, depois eu boto o sinal ali. O bom e o mal com o, eles são adjetivos, certo? Então, há uma diferença. Qual é a diferença? O advérbio expressa circunstância e o adjetivo caracteriza. Então, quando eu falo assim, estou mal hoje, esse mal é o contrário de bem ou é o contrário de bom? Estou mal hoje. Esse mal é o contrário de bem. Isso. Se ele é o contrário de bem, ele é advérbio de modo. É o modo como eu estou, concordam? Não é uma característica minha. Então, Fernanda... Não, deixa eu pegar um... Lobo mau. O lobo é mau. Aí esse mau é o contrário de quê? De bom. Ou seja, característica do lobo. Tudo bem? Por isso, adjetivo. Ficou claro? Yeah. Então, gente, não se esqueçam disso. Bem e mal, né? Que são palavras contrárias, são advérbios, expressam circunstâncias. De modo. Bom e mal, que são contrárias, são adjetivos. E uma outra coisa, eu já vou dar a vez para vocês falarem. Uma outra coisa, porque o advérbio, deixa eu até colocar isso para vocês. Advérbio, ele é invariável. O advérbio, ele é invariável. Ele não tem plural, ele não tem feminino, ele não varia, tá? Então,
enquanto o adjetivo, ele é variável. Ou seja, o adjetivo eu consigo colocar no singular ou no plural, no feminino ou no masculino. Por exemplo, bom no masculino, boa no feminino. Bons no plural, boas no plural. Maus e más. Mal e má. Estão vendo a diferença? O advérbio eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque o advérbio modifica o sentido do verbo. Combinado? Sim. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Tia, Ah. por acaso pode escrever eu estou bem bom? Olha, depende, né? Estou bem, bom. Aí esse bom fica com valor meio estranho, mas se é esse o sentido que você quer dar a ele, pode. Tá? Vamos lá. Meus amores, vou limpar aqui agora para poder passar para a próxima página, certo? Peguem, por favor... Opa, peraí. Peguem, por favor, a página 34 agora, que nós vamos analisar algumas questõezinhas juntos. Vamos lá. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês e a palavra presente, hein, galera? 34, a página seguinte. Ok, obrigado. Então, além dessas circunstâncias, as locuções adverbiais, elas podem exprimir outras ideias, como nos exemplos a seguir. Vamos lá. Muitos animais morrem por atropelamento ou por causa da má sinalização. Então, prestem atenção. Atropelamento e a má sinalização são as causas de muitos animais morrerem, concordam? Então, nesse caso, eu preciso que vocês grifem, por quê? Porque o advérbio ou o adjunto adverbial, ele também pode expressar uma relação de causa, ok? Ele também pode expressar uma relação de causa. Depois, várias cidades não se estruturam para o grande número de carros, para a circulação de pedestres. Observem, chama atenção para isso aqui, ó. O que é que eu estou circulando? Bem feio aí, por sinal, que eu circulei. Para. Então, o que acontece? O para, normalmente, ele vai expressar finalidade. Ah, fiz a carne para o almoço. Qual foi a finalidade de eu ter feito a carne? Para o almoço. O almoço, isso aí. Ah, desenvolvi as atividades para o melhor desempenho dos alunos. Por que é que eu desenvolvi as atividades? Para melhor desempenho dos alunos. Perfeito, isso aí. Então, para, normalmente, ele vai expressar finalidade, tá, gente? Então, aqui, ó, dentro de uma locução adverbial, né? O adjunto adverbial, ele vai expressar a relação de finalidade. Eu preciso que vocês grifem isso, por favor. E aí, qual é o assunto da nossa aula hoje? Assunto. Qual é o assunto da nossa aula hoje? Advérbio ou locução adverbial, que são reconhecidos na oração como adjunto adverbial, certo? Então, se eu falo assim, a Fernanda hoje está falando sobre adjunto adverbial. Qual é o assunto de hoje? Adjunto adverbial, perfeito. E aí, observem que esse sobre... Olha só, gente, nós temos o sobre, que eu preciso chamar a atenção para ele. O sobre pode tratar de duas coisas diferentes.
pode ser lugar quando eu falo, a caneta está sobre a mesa. Sobre a mesa significa em cima da mesa. Então, sobre a mesa dá a ideia de lugar. Mas quando eu digo a aula foi sobre adjunto adverbial, esse adjunto adverbial acompanhado do sobre indica assunto. Combinado? Então, observem que o sobre, ele pode expressar lugar, mas ele pode expressar também assunto. Qual é a diferença do sobre para o sob? O sobre quer dizer local. E o sobre é um... não é só essa, não. Em cima e embaixo. Isso Sobre mesmo. é em cima do lugar. Isso mesmo. Eu tenho sobre e eu tenho sob com valor de lugar. Só que sobre é em cima e sob é embaixo, tá bom? Muito bem. Limpando aqui para a gente poder continuar. Aí, eu peço a vocês o seguinte. Amplie o sentido dos verbos, ampliar o sentido dos verbos das orações a seguir, utilizando advérbios ou expressões adverbiais que indiquem as circunstâncias apresentadas entre parênteses. Aqui é só uma sugestão para vocês entenderem, mas vocês podem colocar a de vocês. Primeira coisa, gente, analisar o verbo. As leis de trânsito brasileiro mudaram. Então, primeira coisa, grifem o verbo aí. Depois, o número de veículos que circula, ó, o verbo, nas cidades precisa parar de crescer. Ok, eu tenho aqui uma expressão verbal ao final da oração B e eu tenho circula como verbo também ao final no meio da oração B. Observem que eu disse que o advérbio, ele amplia o sentido do verbo. E é isso que eu quero que vocês façam. Por isso, primeiro eu fiz o quê? Eu circulei o verbo. Porque eu não vou botar advérbio em qualquer lugar. Eu vou botar o advérbio ampliando o sentido do verbo. Então, um exemplo. As leis de trânsito brasileiras mudaram. Para eu dar uma ideia de certeza e de intensidade, de que maneira eu poderia fazer isso? As leis de trânsito brasileira certamente mudaram muito. Aí tem a opção de colocar com certeza lá na frente, né? Com certeza as leis de trânsito brasileiras mudaram muito. Então, eu coloquei com certeza, certamente, sim, eu poderia ter usado sim como certeza. Aí, de intensidade, eu poderia usar o muito, eu poderia usar o bastante. Tá claro aí? Então, aqui na sugestão foram usados o com certeza como intensidade e o com certeza como afirmação, como certeza, e o muito como intensidade. Pessoal, pelo amor de Deus, verifiquem aí se não escreveram com certeza junto, porque com certeza é separado, tá bom? Ô, tia, eu acho que tem um problema. Escrever certeza com C, com S. Ah, é? Pelo amor de Deus, hein? Não dá, não. Certeza com só S. Não dá, Só não. S. Eu já vi com certeza junto, então, em vez de M, colocaram N. Agora, com S, eu nunca vi, não. Tá? Por favor, separem. Com é preposição. Certeza é o advérbio. Então, com certeza, a locução adverbial. Ô, tia, eu já vi com certeza junto, ao invés do M tinha um N e colocaram com S ainda.
Nossa SS. Senhora. E um pelo S amor no de Z Deus. também. SS no Z. Conseguiram destruir a palavra, né? A expressão aí adverbial. Porque, assim, Vamos meu lá. Deus. Depois eu tenho tempo e modo, é isso que eu quero. Para, circula, precisa parar de crescer. Vamos lá. Uma sugestão. O número de veículos que circula diariamente, observem, coloquei diariamente como tempo, nas cidades, precisa parar de crescer com urgência. Pessoal, de tempo. Hoje, diariamente, constantemente, tudo isso daria ideia de tempo. Agora, de modo, precisa parar de crescer com urgência, urgentemente, de maneira urgente. Hein, tia, Sim. diariamente é tempo e modo também? Não, diariamente é tempo. Não, é porque tem o mente no final. Não. Olha, lembra o que eu disse, Luana? Que a maioria dos advérbios terminados em mente são de modo. Mas eu tenho muitos outros que não são, que se dividem nas outras circunstâncias. Por exemplo, diariamente vai ser de tempo, antigamente vai ser de tempo, certo? Então a gente tem que analisar essa relação. Tudo bem? A maioria é de modo, mas nós temos outros que se misturam nas outras circunstâncias. Posso prosseguir? Não. Pode. Não? Não. Tá. Vou deixar aí porque dá para fazer a número 3. Sugira advérbios ou locuções adverbiais que possam contribuir para a conexão entre os trechos a seguir, associando-os em sequências adequadas ao sentido pretendido. Então, vamos lá. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, passou por mudanças significativas. Atualmente, hoje em dia, hoje, ele contém referências à fiscalização e a atuação no trânsito que não era previstas em códigos anteriores. Então, isso fala que no passado, que não eram previstas em códigos anteriores, faz uma relação do passado com o presente. Isso me prova que os advérbios que eu tenho que utilizar são de tempo referentes ao presente, ok? Posso prosseguir? Sim. Joia. O 7º ano é a turma que mais deixa a câmera aberta, a câmera ligada. Eu fico muito feliz por isso. E muito triste por aqueles que insistem em não ligar, tá bom? Só aí uma dica. Mais da metade está com a câmera desligada. Tô vendo ali. O turma que mais tem. O que é, Heitor? Mais da metade das pessoas do 7º ano estão com a câmera desligada e ainda assim é a turma que mais tem câmera ligada. Ainda porque eu não sei qual é o problema de pedir para ligar a câmera para a gente poder verificar se vocês estão realmente diante dela, se vocês estão realmente acompanhando a aula, se vocês estão realmente fazendo as atividades junto comigo, e eu não sei qual é o problema de não entender isso. Certo? E eu me achava super teimoso. E aí a gente insiste em pedir e vocês insistem em não cumprir, tá? Vamos lá. Letra B. As pessoas não conheçam. Olha o verbo no modo subjuntivo aqui, ó. As pessoas não conheçam todas as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro
porque ele é muito extenso. Então, qual é a relação que eu poderia colocar aqui? Qual é a circunstância? De dúvida. Então, eu poderia colocar possivelmente, talvez, provavelmente. Tudo isso estabelece uma relação de quê? De dúvida. Estão vendo? Possivelmente, provavelmente, terminam em mente e não é de modo. Posso prosseguir? Sim. Sim. Joia. Vou limpar, então, o que eu risquei aqui. E agora nós vamos para uma outra coisinha. Uma outra questão gramatical que aparece nas frases e nas orações para nós. É chamado de aposto. O aposto, gente, nada mais é do que um termo que explica algo que foi citado anteriormente. Então, quando a gente fala em aposto, a gente fala em um termo explicativo. Vou colocar aqui. Termo explicativo. Essa é a função do aposto. Então, a seguir, nós vamos ler uma das falas citadas na reportagem que você leu no início do capítulo. Prestem atenção. Se uma lei não está ao alcance das pessoas, ela não pega. Você precisa conscientizar e exigir o cumprimento dessa lei, diz Gilson de Almeida Souza, assessor técnico do CONTRAN. Aí, o que é que eu vou perguntar a vocês aqui? Se eu retirasse esse termo em negrito, a frase perderia o sentido? Não. Não perderia. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso. O aposto não faz com que a frase perca o sentido. O que ele faz Impede credibilidade? Ele vai fazer o seguinte, nesse caso aqui, perderia sim a credibilidade. Mas aqui ele vai explicar o termo anterior. Então, assessor técnico do CONTRAN explica quem é Gilson de Almeida Souza. Se eu dissesse assim, Fernanda chegou atrasada, vocês teriam certeza de que essa Fernanda sou eu, professora de língua portuguesa? Não. Mas se eu dissesse, Fernanda, professora de língua portuguesa, chegou atrasada, aí, qual é o termo que explica alguém aí? Professora de português. Exatamente. Então, Fernanda, vírgula, professora de língua portuguesa, vírgula, chegou atrasada. Esse termo que está entre vírgulas, explicando um termo anterior, é chamado de aposto. Observem que aqui eu não posso afirmar que ele veio entre vírgulas porque ele está no final da oração. Portanto, o que ele precisa é de um ponto, mas ele está isolado por vírgula, estão vendo? Explicando o termo anterior. Até aí, vocês conseguiram compreender o que eu estou dizendo? Joia. Então, a partir disso, vamos lá. A que termo, depois dessa explicação, né, vocês já são capazes de responder, a que termo o fragmento se refere? Esse fragmento em destaque se refere a quem? A quem? Gilson de Almeida Souza. Apenas isso, tá, pessoal? Gilson de Almeida Souza. É a quem ele se refere.
Pronto? Agora, a expressão em destaque, ela é essencial para o restante do fragmento? Não. Vocês já me disseram que não. Mas aí, o autor da reportagem utiliza essa expressão, né? Por quê? Para esclarecer quem é Dilson de Almeida Souza. Então, vocês vão simplesmente colocar que o autor da reportagem a utilizou para esclarecer quem é esse cara aqui. Concordam? Esse cara aqui. E nós sabemos que em uma reportagem, colocar a especialização das pessoas que citam determinadas frases confere credibilidade ao texto. Pessoal, tem gente com a TV ligada aí, tá fazendo... Background. Desliguem os microfones, por favor. Ruído de fundo. Eu tentando traduzir palavras. Se realmente estiver na aula, desliga a TV, por favor. Não, aí vai da consciência de cada um, né? Na casa de vocês eu não posso mandar, mas... Um dia apareceu um som de fundo, disseram que era TV, mas não era TV não, era minha irmã que estava no meu lado assistindo videoaula também. Ah, sim. Ela apareceu umas 30 pessoas comentando ao mesmo tempo. Vamos lá? Sim. Beleza, vou limpar aqui então. Vocês já sabem, eu vou subir um pouquinho. Vocês já sabem o que fazer, então vamos lá. Marca texto aqui, por quê? Aposto, não é oposto não, tá, gente? É aposto. Aposto é o termo utilizado para explicar, esclarecer, desenvolver ou resumir. Vou detalhar isso para vocês, não se preocupem. Então, ele explica, esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração. De maneira geral, eu vou falar da exceção daqui a pouco com vocês. De maneira geral, ele é separado por pausa que na escrita pode ser marcada por vírgula, 2 pontos ou travessão. Tudo bem? Então, a gente consegue identificar facilmente o aposto por causa da pontuação. Posso prosseguir? Sim. Joia. Vamos lá. Aqui, vou falar dos apostos agora, dos tipos de aposto. O aposto, ele pode ser empregado com a finalidade de explicar ou identificar. Vamos lá. Explicar ou identificar. E aí, eu falo para vocês o seguinte, amanhã, sexta-feira, faremos uma viagem interestadual de carro. Aposto, ele está fazendo o quê? Ele está explicando que dia é amanhã, certo? Amanhã, sexta-feira, faremos uma viagem interestadual de carro. Por que essa sexta-feira é necessária? Porque vamos supor que amanhã faremos uma viagem interestadual de carro e que já tenha passado. Não é verdade? Então, esse sexta-feira é necessário para explicar que é amanhã, na sexta-feira, quando nós faremos essa viagem. Então, pessoal, observem a pontuação que foi utilizada. Ela foi separada por travessão. Isso é possível? É. É comum? Não. Não é tão comum, mas é possível. É uma forma, vamos supor que vocês já tenham utilizado muitas vírgulas, já tenham colocado muitos apostos aí no texto de vocês. É uma forma de vocês substituírem a vírgula. Tudo bem? Então,
Essa primeira aí, ele tá meio que completando o sentido do advérbio? Ele está explicando quando é esse amanhã, tá? Então, amanhã, sexta-feira. Se você analisar isoladamente, os dois são advérbios. Amanhã, advérbio de tempo. Sexta-feira, advérbio de tempo. Só que aí o que acontece? Amanhã, sexta-feira, ele está explicando quando é amanhã. É um advérbio de tempo com função de aposto, explicando quando é amanhã. Tudo bem? Ficou claro? Entendeu, né? Sabe quando você está imaginando uma conversa com alguém, aí basicamente todas as minhas conversas assim é basicamente eu falando da Mac 1 e 99% das coisas que eu falo é aposto. Ok. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Lúcio, meu tio, trabalha com guia turístico. Lúcio, meu tio, observem, foi isolado por vírgulas e está identificando ou explicando quem é Lúcio. Concordam? Joia. Tia, tem uma pergunta. Fala, amor. Se você dissesse assim, meu tio Lúcio, o Lúcio seria o oposto? Não. Não, na verdade, se você dissesse assim, meu tio Lúcio, seria posto Lúcio, só que ele não poderia ter vírgula. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui, vocês estão vendo que meu tio é o aposto, está explicando Lúcio, e ele precisa ir separado por vírgula, tá, gente? Ele precisa. Vocês já aprendem o aposto para usar adequadamente na construção do texto de vocês. Combinado? Vamos lá. Depois, o aposto, ele é usado para enumerar ou recapitular. O que é recapitular? Relembrar alguma coisa, não é isso? Então, vamos lá. No primeiro caso, para enumerar, ele pode vir antecedido, precedido das expressões a saber, por exemplo, isto é. No segundo, pode ser representado pelos pronomes tudo, nada, algo, ninguém. Por exemplo, vamos analisar. Deixa eu limpar aqui para poder subir. Então, aqui, por exemplo, vamos lá. Olhem só. Existem 5 regiões no Brasil. Chama atenção para isso aqui, ó. 2 pontos. Existem 5 regiões no Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Ele fez o quê? Ele colocou as 5 regiões existentes no Brasil. Ele fez o quê? Ele enumerou as 5 regiões, certo? Então, ele recebe o nome de aposto enumerativo. Observem que essa enumeração, ela é separada por vírgula e antes do último elemento a gente coloca o E para finalizar. É assim que nós usamos uma enumeração. Por exemplo, fui ao supermercado e comprei muitas frutas. 2 pontos. Banana, maçã, abacaxi, uva, melão e pera. Então, eu enumerei as frutas, separei essa enumeração por vírgula e aí coloquei o E antes do último elemento. Lembrando que esse aposto ele vem depois de 2 pontos. Este aqui é o aposto enumerativo porque ele trabalha a enumeração, vários elementos enumerados. Claro isso aí, turma? Sim. Joia. Agora, observem aqui. As cidades, as ruas, as casas, tudo estava deserto.
esse tudo, ele está recapitulando tudo que foi dito anteriormente. O que é que estava deserto? As ruas, as cidades, as casas. Por isso, vou anotar aqui, ele é chamado também de aposto enumerativo, com a função de enumerar, ou aposto resumitivo. Esse aqui, pessoal, recapitular, ele é chamado de resumitivo, com o objetivo de... Resumitivo tem qual objetivo, turma? Resumir. Então, observem que essa palavra tudo está resumindo os itens que foram citados anteriormente. Então, tudo aqui é um aposto recapitulativo ou resumitivo. Eu até gosto mais dessa palavra, resumitivo, de as cidades, as ruas e as casas. Ô, tia, certo? tem como o aposto aparecer entre parênteses? Olha, tem como aparecer, mas hoje as pessoas evitam um pouquinho, tá? Eles usam o parênteses quando querem explicar alguma coisa, mas é numa situação mais informal. Dentro do texto, nós optamos pela vírgula, pelos dois pontos, até mesmo pelo travessão. Mas os parênteses, eles podem aparecer sim, com menos frequência, mas podem. Numa situação mais informal, a gente opta pelo parênteses. Ah, tá. Tá bom? Vamos lá. E aí, você, sua esposa, seu filho, quem dirigirá durante a viagem? Observe que esse quem está, na verdade, está eliminando os outros. Apenas um. Então, resumindo, quem vai dirigir durante a viagem? Você, sua esposa ou seu filho? Esse quem tem valor de resumitivo, né, de resumidor ou recapitular, tá bom? Posso limpar? Sim. Joia. Vou subir agora, meus amores, para aquela questão, foi a Luana, não foi? Qual era a frase aqui? Meu tio Lúcio. Não foi Luana que lançou essa proposta? Sim. É esse aposto aqui, Lu. Olha só. Esse aposto aqui. Vou explicar para depois vocês fazerem as atividades. O aposto com o objetivo de individualizar ou de especificar, nesse tipo, gente, grifem isso, porque é o único aposto que não usa vírgula. Não usa vírgula. E ele pode ou não vir preposicionado. O que é preposicionado? Com preposição. Em sua maioria, são substantivos próprios, se referindo a um substantivo comum. Olha aqui, substantivo próprio que fazem referência a um substantivo comum. Por exemplo, o filme Carros estreou no Brasil há mais de 10 anos. Se eu colocasse Carros, o filme da Disney, eu teria que colocar como? Carros, vírgula. O filme da Disney, vírgula. Nem sei se é da Disney, mas acho que é, né? Estreou no Brasil há mais de 10 anos. Beleza. Só que eu inverti. Eu coloquei o filme. Observem que filme é um substantivo comum. E coloquei carros, substantivo próprio. Então, eu tenho aqui um substantivo próprio se referindo a um substantivo comum, igual ele disse aqui, certo? Estreou no Brasil há mais de 10 anos. Nesse caso, gente, a gente não pode usar vírgula. A mesma coisa aconteceu. Lembra que eu falei que ele pode vir preposicionado? A cidade de Florianópolis, a cidade de Linhares, a cidade de Juiz de Fora. Aí, o que acontece? A cidade de Florianópolis, observem que veio preposicionado, mas eu tenho um substantivo próprio se referindo a um substantivo comum.
Quando isso ocorre, eu tenho um aposto especificativo. Vou até colocar o nome dele aqui. Gente, eu sei que nossa aula já passou, mas eu estou correndo para dar tudo certo. A próxima de vocês é que horas? 10h40. 10h40. Tá, já estou acabando. Opa. Aposto especificativo. É o nome dele, tá? Joia? Então, esse tipo de aposto que não vem antecedido de vírgula, que é um nome próprio, se referindo a um nome comum, então é o aposto especificativo. Ok? Meus amores, vou pedir a vocês só para fazerem essa A, B, C e D aí, que depois eu corrijo com vocês, combinado? Nós temos 2 aulas na sexta-feira. Temos, tia? Eu acho que não. Tem sim, foi mudado o É o horário. Mudaram, né? Mudaram o horário. Fizeram, na verdade, uma adaptação. Tiraram geografia de vocês e me colocaram. Ó, que lindo. Joia? Anotaram aí? Notei, tio. Perfeito. Então, na sexta-feira eu corrijo essa atividade para ver se vocês entenderam bem o aposto e depois eu vou explicar o vocativo, que tem uma outra proposta. Combinado? Tá. Meus amores, por hoje é só com vocês. Se houver alguma dúvida, podem me mandar uma mensagem que aí eu respondo a vocês assim que eu conseguir. Combinado? Todo mundo colocou presente ali no chat. Quem não colocou, coloque, tá, gente? Por favor. Eu sempre esqueço. Então coloque. Combinado? Beijos. Quem já colocou pode sair. Tchauzinho. Tá. Fiquem com Deus. Tchau. Isso. Beijo. Tia, você tem que desligar a live, porque a gente não vai sair se você não... Sim, meu amor. Eu tô esperando porque quem não colocou presente vai colocar agora.